Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o relato de um pastor em meio a uma depressão. Eu sou o pastor Elias e no vídeo de hoje nós queremos pensar um pouquinho sobre isso. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário para nos ajudar a crescer junto. E como tem pastores, líderes que estão sofrendo em meio a essa situação toda de depressão. O excesso de pressão, né? O excesso de pressão, é isso. O excesso do passado, o excesso do futuro também, há um aglomerado de situações. E vemos aqui o relato dele. Não me lembro de todos os detalhes da conversa, isso ele dizendo de uma conversa com a sua esposa. Que é importante você notar que é necessário. A cura, ela começa através da comunicação, da conversa. Por isso que é importante, quando você estiver passando por um momento como esse, procurar um profissional, psicólogo, para poder te atender. Eles são preparados justamente para poder conversar com você e te dar um direcionamento. E aqui um relato do momento em que ele parou para conversar com a sua esposa. Minha esposa, eu estava sentado juntos, era o entardecer, nós tínhamos esse canto em nosso apartamento, que chamamos de o canto, eles tinham um lugar da conversa. Que bom, né? Isso é importante. Era entre a sala do jantar e a cozinha e tinha espaço suficiente para acomodar 2 poltronas. Uma mesa entre elas com uma lâmpada. Passamos muito tempo naquele canto, né, junto, com muitas conversas. Esse se destaca para mim porque foi a primeira conversa significativa que tivemos sobre minha tristeza. Registre sobre isso, a conversa sobre a tristeza que ele estava passando. Minha esposa mencionou perceber alguma desconexão emocional em mim. Eu estava tentando explicar isso de forma divertida, como quando você dorme sobre seu braço e ele adormece, você se senta e tenta alcançar um copo de água, aquele braço. Você olha para o copo e olha para o braço, mas por mais que queira alcançar, há uma desconexão com a intenção de alcançar a capacidade do braço. Esse é o relato dele, de realmente fazer isso. Foi assim que me senti a minha vida emocional. Eu queria me conectar emocionalmente, estender a mão, mas algo dentro de mim estava adormecido ou desconectado, alguma coisa havia mudado. Ele notou que ele não estava bem, estava perdendo as forças. Não foi surpresa para minha esposa que eu estivesse triste. Houve circunstâncias desafiadoras na igreja, houve conflitos, confusão, e pela primeira vez em toda a minha vida eu tinha experimentado ser caluniado e ouvido mentiras sobre mim, onde perdi minha reputação com pessoas de quem gostava. Então ele está relatando que ele foi caluniado, pessoas inventaram situações e isso causou um desequilíbrio emocional na vida dele. Eu estava exausto, eu estava regularmente em reuniões até a meia-noite, tentando trabalhar com uma dinâmica relacional realmente difícil. Eu perdi minha confiança em mim mesmo. Eu não sabia qual era o caminho para cima e qual era o caminho para baixo durante grande parte daquela temporada. Durou cerca de 18 meses. Então o relato desse pastor é que esse momento de pressão, mas comecei a perceber que não estava apenas triste e desanimado com a circunstância, algo estava diferente. Houve uma escuridão que se instalou
Minha tristeza e desânimo começaram a envolver-me, a sufocar. Foi difícil não experimentar toda a minha realidade, minha família, trabalho, descanso, orações, através do filtro de tristeza e aflição. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, diz Charles Spurgeon, um grande pregador. Mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidamente a cada hora. Em outras palavras, enquanto a depressão pode ter sido desencadeada por circunstância, não for apenas circunstância desencorajadora que me mantiveram deprimido. Depressão era algo que eu nunca tinha experimentado. Eu sempre tive a capacidade de enxergar além do horizonte, de falar a verdade em qualquer circunstância e confiar em Deus, ou pecaminosamente em mim mesmo para passar por elas. Mas agora era como se eu tivesse vendas emocionais que não me permitiam ver ou sentir muita coisa além da minha tristeza. Minha vida interior parecia rejeitar uma palavra de encorajamento, como um corpo que vomita remédio. É importante nós pararmos aqui e pensar. Geralmente as pessoas, quando estão nessa fase, elas têm muito bloqueio. Elas têm um bloqueio de receber uma palavra de fé e encorajamento. Porque a pressão é tão grande que ela está vivendo ali, que ela não consegue absorver a palavra de encorajamento. É necessário passar essa barreira. Eu poderia agarrar a esperança da mesma forma que poderia segurar fumaça com as minhas mãos. Mas quanto mais eu me abria, falava sobre isso, mais eu ouvia de outros pastores e colegas que eles nunca tinham experimentado depressão. Quando só você está passando por isso, e na verdade, quando a pessoa está passando por algumas fases difíceis da vida, a impressão que é essa mesmo, parece que você é o único que está sofrendo com essa causa. Até que estressasse no ministério pastoral ou se envolvesse em algum conflito significativo ou desanimador em seu trabalho. Eu não estava sozinho. O que era notável é que, embora as palavras de verdade e encorajamento muitas vezes parecessem tão eficazes quanto um xarope contra a tosse para o câncer da garganta, a presença permanente de um companheiro sofredor era como a mão de Deus sobre a minha ferida. O que ele está dizendo aqui, que é muito bom você compartilhar com uma pessoa que também ou passou ou está passando pela mesma fase que você está passando. Os dois vão se entender, né? Isso é importante. Isso ajudou a ampliar meu escopo da realidade. A depressão era como estar em uma caverna confusa, ofuscantemente escura, mas a presença de alguém que pudesse dar testemunho da minha dor era como uma voz na escuridão, despertando alguma esperança de que pudesse haver algo, alguma direção. Eu era pastor e estava deprimido, é o que ele está relatando. É claro que a depressão não atinge apenas os pastores, não é? E nem todos os pastores experimentam depressão, não são para todos. Mas havia alguns desafios inúmeros em ser um líder e guia espiritual. Ao mesmo tempo em que me sentia enfraquecido pela minha vida emocional, para a qual não tinha muitas categorias, como eu poderia ajudar outras pessoas se eu estava sentindo essa tal depressão? Me sentindo desamparado. Como aconselhar alguém? Como tentar apontar uma direção ou trazer uma cura se você realmente está ferido e precisando de cura? Como eu poderia pregar o fruto da alegria cristã quando literalmente passaram meses desde que eu mesmo experimentara vergonha, culpa e medo? Eram emoções que pareciam estar se revolvendo em mim. Muito bem, meus queridos irmãos, esse daqui é o relato desse pastor.
Então é importante você pensar, talvez você entrou nesse vídeo, né, porque viu o tema e achou interessante. Esse é o relato de um pastor, mas nós temos vários pastores que estão ali com o microfone na mão, sentado em um púlpito, muitas vezes, e você olha, parece que nada está acontecendo, mas por dentro algo não está bem. É importante dizer para vocês que homens de Deus, mulheres de Deus também passam por isso. O profeta Elias também passou por um momento de depressão. Ele pediu a morte. Ele pediu para terminar tudo. Ele achou que não tinha mais saída, mas Deus tinha uma resposta para ele. Você que chegou comigo até agora nesse vídeo, saiba que Deus tem uma palavra para o seu coração. Essa pressão, essa depressão, essa pressão que você está vivendo, debaixo de tanta cobrança, debaixo de tanta frustração, de algo que você insistiu e não aconteceu do jeito que você estava esperando e bateu a frustração. Saiba que Deus vai te tirar dessa situação. Deus é poderoso. Você que é um líder, você que é uma mulher de Deus, você que é um homem de Deus, que está à frente do rebanho, saiba que Deus é contigo, Ele vai te sustentar. Não desista daquilo que Deus lhe chamou. Ele vai te ajudar, te fortalecer. Faça um propósito com Deus e Deus vai te fortalecer. Procure ajuda de um profissional. Procure ajuda de um profissional. Porque às vezes nós achamos, nós somos pastores, porque nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Bíblia e achamos que nós não precisamos. Precisamos sim. Precisamos buscar ajuda, precisamos buscar um profissional para nos ajudar a levantar, a entender o momento que nós estamos passando. Tudo isso com certeza irá te ajudar você a passar esse momento e breve passará, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de compartilhar, curtir. Se inscreva no nosso canal e compartilhe aí para pelo menos 10 pessoas. Eu acredito que existem pessoas que estão precisando ouvir esse relato. Foi apenas um relato de um pastor que está passando por um momento de depressão. Mas em nome de Jesus, você que parou nesse vídeo, creia que Deus é poderoso. Deus abençoe.